Pessoal, então vamos seguir aqui. Ó, antes de mais nada, se o bloco anterior que a gente falou de compilação e interpretação tenha ficado complicado, vocês me avisem. Sigam, a gente vai fazer algumas questões. Se vocês perceberem que não, professor, não está muito claro, me avisa, nem que eu regrave, né? Sabem que comigo não tem isso não. Meu objetivo é fazer você aprender de qualquer jeito e a qualquer custo. Então, qualquer coisa me chama, beleza? Eu sei que talvez, né, o primeiro contato ali é denso, aquele negócio ali, mas não é o que cai muito não, e quando cai é superficial, tá? Então não se preocupem, sigam, qualquer coisa me chame. Mas vamos lá. Então, o que é o Python, afinal de contas? É uma linguagem de programação de alto nível, projetada para ser relativamente simples para humanos lerem, escreverem e para o computador processar. Essa questão de alto nível, pessoal, eu cheguei a falar com vocês algumas vezes. Alto nível é essa linguagem, esse código, né, que eu mostrei um trechinho de código para vocês já, que é mais fácil para os seres humanos entenderem, né? Então, por exemplo, tem linguagens de baixo nível que são aquelas linguagens mais próximas do que o computador entende. Então, por exemplo, o Python, eu posso chegar e falar assim, ó, 5 vezes 4. Ele vai entender que isso aqui é uma multiplicação e vai me dar retornar 20. Se é uma linguagem de baixo nível, o que eu teria que fazer? Um exemplo aqui, tá? É uma linguagem, por exemplo, como ela é de baixo nível, mais próxima do computador, ela não tem muitos recursos. Então eu teria que digitar, teria que programar dizendo que eu quero que ele pegue 5, some com 5 e some com 5, que é a multiplicação, né? Multiplicação é eu pegar o 5 e somar 4 vezes, daria 20. Então, entende? É uma linguagem que é mais pobre de recursos para o programador. A linguagem de baixo nível é mais pobre. Então, é como se ela não me trouxesse, por exemplo, um simples sinal, um simples comando de multiplicar, e eu tivesse que fazer a adição. Não quero que você adicione. Poderia, por exemplo, add. Adicione 5, add, adicione 5 de novo, add, adicione mais 5 e add, adicione mais 5. Entende? Eu tenho que ficar falando. Então, veja, isso aqui é uma coisa baixo nível. Ela não tem muitos recursos, alto nível não, é uma coisa mais tranquila. Ela me dá muita, ela é muito rica de sintaxe, assim, para eu poder fazer as coisas de forma mais simples e mais tranquilas. Por isso que ela é tida também como simples para humanos lerem e escreverem. Lerem e escrever. Tá bom? Tá certo? Então, beleza. Então é isso. Aqui algumas vantagens, a estrutura da sintaxe, né? A sintaxe é a sintaxe mesmo, tem a sintaxe portuguesa, a sintaxe da linguagem, do código, do comando. Né? Ela usa, né, tem algumas características específicas da sintaxe, que é o fato de usar um deslocamento do texto à direita, recuo ou indentação. Isso aqui nós vamos ver, né, com mais calma, mas é porque, o que ele está dizendo aqui? Tem linguagem de programação que você vai fazendo assim, né? Normal. Às vezes você vai ter alguns trechos de código que no Python você vai fazer dessa forma. Ó. Vai ter alguns trechos que você vai ter que dentar, como se você desse uma margem para o parágrafo, e o código vai ter que continuar daqui, ó. Aí depois você pode voltar. Isso aqui quer dizer algo. Esse espaço aqui quer dizer algo. Que nós vamos ver do que se trata. Então, essa é uma característica muito específica do Python. Outra coisa também são as marcações como ponto e vírgula. É muito comum nas linguagens de programação, de forma geral, você ter que terminar um comando aqui ó, com ponto e vírgula. Ponto, vírgula, ponto, vírgula, ponto, vírgula, ponto, vírgula. O Python não tem isso. Você não precisa usar ponto e vírgula. Não precisa colocar ponto e vírgula aqui, ó. Não precisa, tá? Então, no dia a dia, quando a gente for desenvolvendo, isso aqui naturalmente vai entrar na cabeça sua, tá? Então não se preocupe. Modelo de execução é classificada como uma linguagem interpretada. Ó, isso aqui eu tirei do livro, tá? Interpretada, mas o que eu falei com vocês? Ela também, aí aqui eu coloquei, ó, mas também ocorre compilação, porque tem uma compilação implícita e interpretação. Ela é compilada, gera um código intermediário que é interpretado. Porém, é comum aparecer, né, dizer que é uma linguagem interpretada. O interpretador Python, o que é o interpretador Python, pessoal? Lembra que eu falei com vocês que tem um programinha aqui, ó, que vai estar no seu computador, que ele vai pegar esse código e ele tem um interpretador Python, que é um programa que vai fazer todo esse processo aqui, ó, de forma transparente. A gente nem vê acontecendo. Ele vai lá e faz tudo e gera o resultado do nosso programa, do nosso código, tá? Então, ó, o interpretador Python lê o código-fonte e executa as instruções em tempo real. Paradigma. O Python é uma linguagem que suporta vários paradigmas de programação, tais como procedural, orientado a objetos e funcional. O que é esse paradigma? O paradigma, pessoal, é a forma que a gente organiza o nosso texto, o nosso código. Né? Então é isso. Eu posso organizar o meu código de uma forma procedural, que é aquela coisa mais passo a passo, mais receitinha de bolo, passo um, faça isso, depois faça isso. Ou pode ser orientado a objetos que eu vou modelar o meu código de forma diferente, eu vou pensar de forma diferente o meu código. Então ele vai ser estruturado de forma diferente. Ou pode ser funcional também, que é uma outra forma. Então o paradigma é isso, tá? É só a forma que eu organizo o meu código. A gente vai chegar a ver, procedural é o comum, a gente vai ver no dia a dia, nas próximas aulas. Orientado a objetos, a gente vai chegar a ver também
E funcional, provavelmente. A gente também vai ver um trechinho que eu lembro de ter visto uma questão que traz isso. Então, se tiver questão, eu vou trazer também esse paradigma funcional, que é a forma de escrever o código, tá? Então, não se preocupem, só saiba disso, que o Python, ele permite vários paradigmas de programação. Aplicações, né? Ele é utilizado para grandes projetos, administrar sistemas, e cresceu significativamente em áreas como IA, desenvolvimento web e exploração e análise de dados. Não à toa, Python é muito útil para a ciência de dados, para você explorar dados, para você trabalhar com dados, né? Então, por isso que é muito comum Python vir na ementa de ciência de dados, de influência de dados dos editais, porque é isso, Python é muito usado de fato na área de ciência de dados. Natureza de código é software livre, ou seja, eu não preciso pagar para usar o Python. Ele é um software livre, se você vai lá, pega, usa, instala no seu computador sem problema algum, não tem que pagar ninguém por isso. Possui portabilidade, ou seja, pode ser usado em diversos sistemas operacionais, como Linux, Windows e macOS. É o multiplataforma que eu falei com vocês, né? Então é isso. Se você escrever um programinha Python, você pode usar em qualquer sistema operacional sem nenhum problema. Ele é portável, né? Então, beleza. Ó, vantagens. Menor tempo de desenvolvimento, né? Um dos autores fala que o Python é normalmente de 2 a 10 vezes mais curto em comparação aos códigos escritos em linguagem como C, C++ e Java. Ou seja, enquanto em Python, com 2 linhas de código eu consigo fazer X, em Java eu deveria escrever 10 linhas de código para fazer esse mesmo X. Entende? É mais ou menos essa ideia. É uma linguagem que permite que você faça mais coisa descrevendo menos. Leitura fácil, o código é fácil de ser lido. Clareza, simplicidade e legibilidade, é uma linguagem de alto nível, projetada para ser relativamente simples para um humano ler e escrever. Software livre, acabei de falar com vocês, né? Open source, pode ser utilizado gratuitamente. Portabilidade, você pode usar em diferentes sistemas operacionais. E a comunidade ativa. Essa questão da comunidade ativa é muito importante para quem está no dia a dia, né? O fato de ter uma comunidade ativa quer dizer que muitas pessoas usam a linguagem de programação. Então, para quem está no dia a dia, você consegue, por exemplo, entrar em fóruns, tirar dúvidas, pesquisar dúvidas e encontrar mais facilmente na internet. O fato de ter a comunidade ativa quer dizer que muitas pessoas usam essa linguagem de programação, então elas trazem mais recursos, deixa a linguagem mais rica e mais fácil de você usar no dia a dia. É uma linguagem que está sempre evoluindo, tendo atualizações importantes e facilita no dia a dia, né? Uma linguagem que não tem uma comunidade ativa é difícil, pessoal, lidar, porque às vezes tem uma dificuldade, você não encontra ninguém para explicar, não encontra, você procura no Google, não acha nada, e por aí vai. Então a comunidade ativa é uma característica importante. Aplicação, eu já cheguei a falar, né? Desenvolvimento de websites, plataformas web, IA, ciência de dados, machine learning, administração de sistemas e automação, robótica e aplicativos móveis, aplicações científicas e cálculo intenso. Isso aqui é uma característica importante do Python, porque algumas linguagens de programação elas têm restrições quando a gente usa, por exemplo, muitas casas decimais. Python lida bem com isso, né? Então, cálculos científicos, você precisa lidar com muitas casas decimais, operações aritméticas ali complexas, o Python lida bem com isso. Então, ele é muito usado para aplicações científicas. E também raspagem da web, ou web scraping. O que é isso aqui, pessoal? É você varrer o conteúdo de um site. Você varre o conteúdo do site, por exemplo, você pode querer, não, eu quero gravar o texto da página da Wikipedia num TXT aqui no meu computador. Isso é a raspagem, né? Você vai lá e lê, você puxa aquele conteúdo do site ali e grava aqui no TXT, no Word ou qualquer coisa que você queira. Então é muito usado para isso também, para web scraping. Beleza? Então esse bloco é isso, eu só queria trazer algumas características de aplicações para a gente entender o poder, né, da linguagem Python, tá bom? E aí a partir do próximo bloco a gente vai entrar com os códigos e aí nós vamos aprender vários códigos e fazer exercícios e por aí vai. Até daqui a pouco.